sempre. Podem até tentar apagar a sua história, mas diante de Deus ela é viva. O Senhor está todos os dias lendo toda a história da sua vida. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, você viu quanto que você é importante? Não é qualquer pessoa não, igreja. Se você for em algum museu, a memória de alguém que está lá é essa pessoa que fez algo muito grande, alguém extraordinário, é ou não é? Então isso significa que você é extraordinário. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque você tem um memorial da sua vida diante de Deus. Você tem a sua história marcada diante de Deus no céu. Isso ninguém apaga. O diabo pode tentar apagar o que ele quiser aqui na terra, mas na eternidade jamais ele apagará. Aleluia. E o salmista diz: confiar no Senhor. O que é confiar, missionária? É acreditar, é ter fé, é você ter a certeza de que Deus está cuidando de você. Amém? Quantos aqui têm certeza de que Deus está cuidando de ti? Tem momentos na nossa vida que parece que Deus não está cuidando, não é assim? Parece que Deus está longe. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que o Senhor, mesmo quando você sente Ele longe, Ele está perto de você. Porque na palavra Ele diz que Ele está conosco para todo sempre. Mas Ele é Senhor dos exércitos, Deus de todas as guerras e que nunca perdeu uma batalha. Glória a Jesus. Confiar também é você depositar sua esperança totalmente no Senhor. É você dizer para Deus assim: Deus, estou passando por essa situação terrível, mas sei que o Senhor tem uma razão para permitir isso na minha vida. Porque a palavra de Deus nos diz que nenhuma folha ela cai de uma árvore sem que Deus permita. Então tudo que acontece na sua vida, meu irmão, tem a mão de Deus sobre você, tem os olhos de Deus sobre você, tem a ação de Deus a teu favor. Você não está desamparado. Olha para quem está do seu lado e diz: você não está desamparado. Porque o teu Deus é Deus de perto e Deus de longe. Aleluia. Porque nele está todo o poder e toda a honra e toda a glória. Nada sai do controle pelas mãos de Deus. Monte, mas o que é monte, missionária? Monte quer dizer elevação notável de terreno acima do solo que a cerca. Elevado quer dizer alto nível. Notável, algo que não passa desapercebido. Todo mundo vê algo notável, todo mundo olha, não tem como você desviar seus olhos. Você pode até virar o rosto, mas de repente você se pega olhando naquilo de novo, algo notável. O que quer dizer acima é superior. Eu quero que você preste bastante atenção. Solo quer dizer terra. Você está entendendo o que Deus quer dizer para você nessa noite? Que os que confiam no Senhor serão de Deus. Deus quer te erguer em um alto nível, numa posição superior em toda a terra. Amém? Glória a Jesus. Quem aqui já foi no monte? Você já foi no monte? O que acontece quando você está lá no monte? Você olha por cima. Você vê tudo lá de cima. Você vê do alto. E é esse lugar, meu irmão, que Jesus quer te colocar. Numa posição que você vai ter uma visão ampla. Longe, você vai olhar por cima. Porque a grandeza de Deus te dá uma visão nítida sobre as coisas desse mundo. Glória a Jesus. Monte. Monte não é morro. Morro é uma porção de terra, um pouco alta, mas é só terra. Morro é algo que você sobe com facilidade. Monte é uma montanha que é contida por pedras rochosas, por terreno duro. E é algo
você subir, você tem que se esforçar muito. Você não sobe simplesmente caminhando normal. Então, o monte, meu irmão, é um lugar onde Deus estruturou com rochas, com minério, com coisas valiosas e também com riquezas. Se você for estudar sobre monte, pesquisar, você vai achar lá que há muitas minas e montanhas para retirar metais preciosos. Isso significa que quando Deus te leva em um alto nível, Deus te enche de riqueza, Deus te enche de coisas preciosas, Deus te enche de terreno estabelecido por rocha, e a nossa rocha é Jesus de Nazaré. Isso quer dizer que você jamais será desfeito. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, você confia no Senhor? Então, se você confia, recebido, mas que chama a atenção de todos que passar por você. O mundo inteiro te vê, você atrai os olhos das pessoas. Não é assim? Quando você vê uma pessoa na rua, crente, cheia do Espírito Santo, você não precisa nem de falar com ela. Você de longe fala que aquela pessoa é crente. Isso significa que ela confia num Deus tremendo. Então ela está numa posição elevada espiritualmente, aonde a glória do Senhor resplandece sobre a vida dela. Quando Deus foi falar com Moisés, ele desceu onde na igreja? Onde Jesus desceu? Foi no? Quando Deus foi descer fogo no altar de Elias, foi sobre o monte. Então o Senhor quer fazer de você um monte para que a glória dele desça sobre ti. Confia no Senhor. Confia na poderosa mão de Deus por ti. Creia na grandeza de um Deus que você serve, e você vai estar estabelecido como um monte. Glória a Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você pode continuar nessa terra sendo um monte de fortaleza de Deus. Monte também significa autoridade, fortaleza, estrutura, poder, ponto de referência, algo estrondoso. Passa ano, entra ano, o monte permanece lá. Passa 200 anos, 500 anos, o monte permanece lá. Ele é tido como algo referencial. O que o crente é lá no mundo quando o povo olha para mim e para você? Um ponto de referência. Passa ano, entra ano, você na presença de Deus continua um ponto de referência da glória de Deus. E muitas vezes estamos perdendo essa referência do Senhor na nossa vida. Não importa as dificuldades, as tribulações, as pelejas da vida, monte continua sendo o monte da glória de Deus. Passa a estação, entra primavera, verão, outono e inverno, vão e vêm todas as estações, o monte permanece da mesma maneira. Quando tudo está seco, você olha no monte, não tem nenhuma folha, não tem nenhuma flor, está seco. Você olha e não vê pássaros, mas basta uma chuva serôdia, basta uma brisa suave. Você olha para o monte, ele está florido, cheio de folha, cheio de flores e cheio de pássaros dando alegria. É assim ou não é? Só que o monte não depende das estações do ano para ele ser ou não ser um monte. Ele simplesmente é um monte de autoridade e de poder. Eu quero dizer para você nessa noite, não dependa da circunstância da sua vida para você confiar ou não confiar em Deus. Não dependa das estações da sua vida para você ser o que você é. Você continua sendo o que você é, porque o Deus que você serve é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Você pode perguntar: mas missionária, eu sou terra. Como o Senhor Jesus está dizendo que você é uma terra especial, que você é uma terra diferente, que você é uma terra que tem rocha, a rocha que é Cristo, que você é uma terra diferenciada de todas as outras terras. A seu redor está um monte de terra, mas
Mas você é diferente porque você confia no Deus que você serve. Você se torna inabalável. Vem dificuldade, vem problema, você se torna inabalável. Você não se desfaz. Mesmo seco, mesmo sem flores, mesmo sem folha, mas você permanece inabalável com a tua fé em Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você é extraordinário. Glória a Jesus. Quando o salmista fala que os que confiam onde é o sobrenatural de Deus, onde é algo fora do comum que vai acontecer na sua vida. Você é humano como todos, mas na sua vida algo fora do comum acontece, algo extraordinário acontece, porque você está numa posição elevada em Deus. Amém? Você pode contemplar essa grandeza? Quando você confia no Senhor, Ele te leva numa dimensão aonde acontece algo que não é normal para o ser humano. Algo que não é explicável para o ser humano. Porque você atrai a face de Cristo. Você atrai a presença de Deus para a sua vida. E a única coisa que move os céus é a sua confiança em Deus, é a sua fé. Por que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a tua fé, meu irmão, ela faz Deus se levantar e mover em teu favor. Glória a Deus. Quantos aqui tem fé? Talvez você tenha uma fé pequena, mas a Bíblia está dizendo que quem tem fé do tamanho do grão de mostarda move monte. Talvez você tenha uma fé natural. O Senhor está dizendo que essa fé, meu irmão, ela pode fazer você viver no sobrenatural de Deus. E sabe o que é o sobrenatural de Deus? Quando tudo está mal, você vive momentos bons. Quando tudo está em ruína, você consegue edificar uma nova história para a sua vida. Glória a Jesus. Olha para quem está perto de você e fala: meu irmão, o sobrenatural de Deus pode acontecer contigo hoje. E quando você entra nessa dimensão de sobrenatural, igreja, é nessa hora que o extraordinário de Deus acontece para ti. É nessa hora que você não sabe se é o céu ou se é a terra que está fora do lugar, mas alguma coisa se moveu de maneira extraordinária por ti. O que é extraordinário? É algo fora do comum, é algo muito grande, é algo espantoso, é algo que se ocorre em dados momentos. Você não vê algo extraordinário toda hora, comum. É algo que acontece uma vez ou outra, mas a qualquer instante pode acontecer com você. Não aconteceu isso com José? Não aconteceu com Davi? Um pastor de ovelha. Uma profissão que era a pior de todas. Quando alguém era colocado como pastor de ovelhas, isso quer dizer que significava a pessoa não servia para estar na presença do rei. Quando alguém era colocado como pastor de ovelha naquele tempo, estava dizendo: você não serve para guerrear, você não serve para servir o rei, você não serve para ser alguém, você só tem uma função: ficar escondido no campo pastoreando ovelhas. Mas o que o Senhor Jesus fez com Davi, que não servia para nada, não servia para guerra? Pegou ele lá no campo e levou ele para o palácio. E o Senhor Jesus fez de Davi um grande guerreiro e o maior rei que essa terra já viu. É assim que Deus faz. José, um menino rejeitado, largado, jogado, não era aceito pelos seus irmãos. Deus pegou José do calabouço e colocou ele para assentar na sala do trono e fez ele um governador de todo um país. Sobrenatural, extraordinário. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, queira viver o extraordinário de Deus na sua vida. Nós não acreditamos nisso. Nós somos pessoas extraordinárias. Nós temos o extraordinário de Deus na nossa vida. Algo grandioso, algo que não é normal. Isso nós temos, que é o Espírito Santo e a glória de Deus. E muitas
às vezes não acreditamos nisso. Ficamos limitados em coisas pequenas. Isso acontece comigo e com você. Porque colocamos Deus apenas dentro do nosso pensamento limitado. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o princípio, o meio e o fim. Então começa nele, termina nele. Nele não tem limite. Você pode viver coisas extraordinariamente grandes na sua vida. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Isso significa, igreja, que hoje, meu irmão, você pode estar de cabeça baixa. Você pode estar humilhado. Você pode estar vivendo uma situação constrangedora, envergonhado. Não consegue prosseguir, não consegue fazer muita coisa e nem mudar a circunstância. Você se sente mobilizado. Mas a palavra do Senhor te dá essa autoridade, porque diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quando você confia e você atrai a presença de Deus, no outro dia, você pode levantar como uma pessoa vivendo o extraordinário de Deus de uma maneira tão grande e tão triunfante, que você vai ver o inimigo frustrado, desesperadamente derrotado, porque o nosso Deus é general de guerra. Porque para chegar e pôr os teus pés e as coisas serem transformadas naquele ambiente. Porque aonde Deus está, a glória dele estabelece o triunfo. Não quer dizer que você não vai viver momentos difíceis. Você vai viver. É a vida. Mas mesmo no meio da dificuldade, você é alguém extraordinário. Glória a Jesus. Eu quero dar aqui 2 testemunhos de fé que eu vivi na minha vida. Quando eu estava com meu esposo, internado em Cuiabá, no Hospital do Câncer, vivendo os últimos dias dele. A gente tinha trabalhado, juntado um pouco de dinheiro para se manter lá, porque sabíamos que ia ficar um período grande, ia precisar de dinheiro para se manter. Eu fiquei hospedada numa casa que era 40 quilômetros do hospital onde ele estava internado. Eu não podia ficar com ele estava dentro da UTI. Então eu tinha que ir todo dia e voltar. Era 80 quilômetros que eu fazia todos os dias e muitas vezes eu fazia 2 vezes por dia. Então eu precisava abastecer meu carro. E eu precisava me manter, eu tinha que comprar as coisas para mim. Eu precisava manter minhas filhas, a minha casa, toda a despesa normal de uma família. Às vezes o hospital precisava de alguma coisa, eu tinha que produzir de alguma maneira o que eles precisavam para o meu esposo. E chegou um dia que acabou o dinheiro, o combustível era o que dava só para mim ir para o hospital. E terminasse lá, eu não tinha como nem voltar para onde eu estava hospedado. E eu indo para o caminho daquele hospital, e eu orando e falando com o Senhor, porque aqueles 30 dias eu vivi plenamente na mão de Deus. Eu não vivi dias de ser humano comum. Eu vivi dias do sobrenatural de Deus na minha vida. E chegando naquele hospital para visitar meu esposo, eu orei antes de entrar, porque eu fazia muito isso. Eu orava na ida, eu orava na chegada, eu orava na saída. Era a única coisa que eu tinha para fazer, a não ser clamar ao Senhor, não tinha mais nada. E eu falei para Jesus, eu estacionei naquele pátio e falei: Senhor, eu não sei o que será de mim. Hoje eu não sei nem como que eu vou voltar para a casa onde eu estou. Mas eu creio no Senhor, porque Tu estás me sustentando até aqui. E chorando, e engolindo aquelas lágrimas, porque quando eu entrava no UTI, os médicos diziam: você não pode passar para ele nenhuma emoção de tristeza, você não pode, você tem que ter muito equilíbrio, porque ele está em coma, mas ele ouve, e ele entende, tudo que você passar para ele, ele vai se desesperar. A psicóloga conversava comigo quase todos os dias, ela dizia isso. Então eu tinha que ser muito forte. Eu tinha que ter uma força acima do que eu tinha para me chegar lá e não desabar, ver ele entubado de todos os tipos que pudesse ter. Tinha feito 3 cirurgias, então era uma situação muito complicada. E eu chorando, engolindo o choro para me conseguir entrar no UTI e entrar bem e tranquila e passar toda a força que ele precisava. Mas Deus sabia a situação que eu me encontrava naquela hora. Eu não tinha nem como voltar, não tinha como comprar comida, eu não tinha que fazer mais nada.
E quando eu parei o carro, que eu fiz aquela oração, eu desci do carro, eu ouvi me chamar. Elizabeth, quando eu olhei, tinha um casal me esperando. Aquele pessoal, amigo do meu esposo, ali de Primavera, amigo há muitos anos. Eles me chamaram, me abraçaram, falou, fica forte, a gente está aqui com você. E me chamou, falou, entra aqui dentro do carro. O carro deles era um carro muito grande, alto, não sei o nome daquele carro, parecia uma van, mas não era. Entra aqui, senta aqui um pouquinho, a gente precisa te entregar algo. Quando eu entrei e sentei, eles me deram um envelope. E dentro daquele envelope tinha R$2.000. Foi o dinheiro que me socorreu naquela hora. O pessoal de Primavera, meu irmão, foi lá em Cuiabá, ninguém sabia como eu estava, porque quando eles me ligavam, eu apenas passava o relatório do meu esposo, do boletim que eles tinham tirado naquele dia, de como ele estava, o estado dele. Eu não dizia o meu estado, eu não dizia o que eu precisava, mas o Senhor falou. E eles me entregou aquele dinheiro e falou assim, olha, Elizabeth, a gente reuniu lá na Primavera os amigos, os caminhoneiros, e nós fizemos, cada um deu um pouco, fizemos uma vaquinha e foi o que a gente conseguiu estar aqui para você se manter aqui tanto tempo que for necessário que esse dinheiro der. E o meu carro estava estragado, o meu carro não estava prestando. Eu precisava consertar, estava R$500. E o Senhor, meu irmão, proveu naquele dia para mim. Deus me sustentou. Eu não sei te falar de que jeito, mas o Deus que eu conheço, Ele vai mudar a tua história e prover na tua vida. Aleluia. E o Senhor me socorreu. E a palavra do Senhor diz em Salmo 30, versículo. Só Jesus sabe quantas noites eu havia chorado até naquele momento. Eu continuei chorando, mas não por aquela questão mais, porque o Senhor me socorreu. E passou-se os dias, meu esposo faleceu. E eu voltei para minha casa sem provisão nenhuma. O dinheiro que eu tinha ganhado havia terminado. No começo, logo que ele faleceu, todo mundo me ajudou, muita gente. E as pessoas me abraçou minhas filhas, cuidou bem da gente. Só que os dias e os meses foram passando e as pessoas foram esquecendo. E foram esquecendo, e foram esquecendo. E chegou no momento que a gente não tinha mais ninguém. E a gente não tinha o que comer. E eu falei para Deus, e agora? Eu tinha passado alguns meses. Naquele momento, eu estava tão debilitada, porque eu precisava ser forte para me conseguir resolver tudo o que ficou para me resolver, para cuidar das minhas filhas. Então, eu entrei numa profunda depressão. Eu já estava doente, eu já estava com depressão. E eu não conseguia trabalhar. E eu precisava comprar as coisas para casa. Eu não tinha como pagar aluguel, eu não tinha como pôr comida na minha mesa. E a gente, quando tinha, era arroz e ovo. Era ovo frito, era ovo cozido, era ovo com salada, era ovo de todo jeito. A gente não tinha mais nem como fazer, na glória a Deus, porque tinha ovo para a gente comer com arroz. E chegou o Natal. Meu esposo havia falecido em março. O primeiro Natal que a gente ia passar sem ele. Naquele dia nós íamos comer arroz e ovo de novo, frito. E amanheceu e a Vanessa perguntou para mim, mãe, o que a gente vai comer hoje, mãe? Se o pai estivesse aqui, nós íamos comer churrasco, ia fazer alguma coisa, frango assado, peru assado. Eu falei, minha filha, Deus proverá. Porque eu tinha entrado numa dimensão de confiança tão grande, que ali eu entendi que todas as minhas possibilidades eram nada. Era somente Deus. E era 10h30 da manhã, eu estava fazendo arroz, e chorando, enfogando aquele arroz, mexendo naquela panela. E os ovos em cima da mesa, com os olhos desse tamanho, olhando para mim. E naquela hora, meu telefone tocou. E uma cliente me ligou e disse assim, Beth, você está em casa? Eu falei, estou. Você tem convidado, aí você vai fazer ceia de Natal? Eu falei, glória a Deus, vou fazer. O que você tem aí? Arroz e ovo. Ela falou, Beth, então deixa eu te fazer uma proposta. Nós estamos aqui com a ceia, com o almoço, o churrasco do Natal. E estamos toda a família aqui, a minha casa é muito pequena. Você empresta a sua casa para nós fazer essa festa de Natal com toda a minha família. E a gente leva tudo que a gente tem aqui. Você só empresta
gente. E foi parando um carro na porta da minha casa e foi descendo pessoas com vasilha, mas não era pratinha assim não. Era panela assim, travessa, bandeja, e foi descendo umas 15 pessoas. E churrasco, e peru assado, e chester, e porco, e salada, e coisa, e farofa, tudo que você pensar. Teve naquele dia na minha mesa. Eu ia comer arroz branco e ovo. O Senhor encheu a minha mesa como nunca eu havia visto, nem quando eu tinha meu esposo vivo. Eu nunca vi uma mesa farta daquele jeito. A gente colocou duas mesas do lado da outra e ainda não coube todo o alimento que eu precisava. O Senhor proveu na minha vida. Eu fiquei uma semana comendo daquela comida. Foi o melhor banquete que até hoje eu não comi igual. O Senhor proveu na minha vida. E Deus vai prover na sua vida na hora certa. Não se desespere, meu irmão. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de longe e Ele é o Deus de perto. Ele é o Deus de ontem, mas Ele é o Deus de hoje. Permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso são detalhes. Muita coisa eu vivi. Mas esses dois fatos marcou a história. Eu tive a maior festa de Natal na minha vida, cheio de gente, com a melhor banquete, como um hotel. O Senhor proporcionou na minha vida. Olha para quem está perto de você. Diz, meu irmão, custe o que custar, passe o que passar, mas quando você é monte, você permanece, aleluia. Você é estabelecido nas coisas extraordinárias dessa terra. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Algo interessante também, o monte, ele transmite uma aparência tão poderosa que todos olham para ele e respeitam. As pessoas respeitam a dimensão do monte, respeitam a estrutura de um monte. Você já viu alguém chegar lá e tentar derrubar um monte, tirar ele do lugar? Eu estou falando de monte, igreja, algo extremamente alto, porque quando se fala monte, é algo que você não pode nem medir com a sua força. Glória a Deus. Você já viu acontecer isso? Ninguém tenta arrancar um monte do lugar. Ninguém tenta partir um monte no meio. Sabe o que isso está dizendo? Que você é algo tão poderoso em Deus que ninguém consegue tirar você do lugar onde Deus te colocou. E se alguma pessoa pegar, missionária, uma escavadeira e for lá tentar cavucar para arrancar um monte do lugar, sabe o que vai acontecer? Ele pode até conseguir arrancar um pouco de terra, mas eu garanto que a metade daquela terra vai cair em cima de quem está tentando arrancar você do lugar e vai morrer soterrado. Porque é assim que Deus faz. Quando alguém tenta mexer numa pessoa estabelecida por Deus, com uma estrutura sobrenatural, como um grande monte Sião, nunca consegue sair vitorioso, viu? Então veja só as prioridades que Deus tem na sua vida para te estabelecer nessa terra. Quando uma estrada está sendo construída, você que já viajou por vários lugares, você já viu isso. Ela está indo aqui, chega ali, ela encontra um monte. Você já viu alguma estrada parte? Monte, não é serra nem morro, não. Morro racha no meio. O morro ele é pequenininho, ele é baixinho, é só terra, então racha no meio, mas monte não. O que a gente vê? A estrada vai acompanhando a formatura daquele monte, vai fazendo zigue-zague, vai contornando e deixa o monte intacto do jeito que Deus criou. É assim que Deus está dizendo para mim e para você. Quando você confia no Senhor, as coisas que vêm para te rachar ao meio, vai ter que contornar você, vai ter que mudar a trajetória e acompanhar aquilo que Deus colocou na sua vida, porque Ele te está estabelecido a poderosa mão de Deus. Aleluia. E todos vão ter que olhar e dizer: aquele é um monte. Aleluia. Oh Espírito Santo. Todos sabem da grandeza do monte. Todas as pessoas, quando olham para aquele monte de terra, está vendo apenas terra, mas no interior daquela terra, a rocha. No interior daquela terra, há
há mistério. No interior daquela terra há riqueza, há tesouros escondidos. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, a sua mão e agradecer ao Senhor. Atrás de apenas terra há algo estrondoso de Deus. Você diz: mas como, missionária? Não sei. Não sei como que está a sua situação. Mas você diz: eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo maneira, eu não vejo de onde possa vir alguma coisa para mudar a minha história. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, olhe para cima, porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele tira, ele põe, ele faz, ele desfaz, ele cria situações para te favorecer. Onde você quer chegar? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Confia. Apenas confia no Senhor. Se você confia no Deus que você serve, o nosso Deus te faz um monte que não se desfaz, mas permanece para sempre. Aleluia! Vem luta, vem problema, vem dia, vai dia, vem estações de chuva, de sol, de seca, de frio. Mas você permanece como um grande monte estabelecido pelo amor de Deus. O Senhor Jesus, lá em Isaías 41, versículo 13, ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. O Senhor está te dizendo nessa noite, meu irmão, que Ele te ajuda nessa situação. Ele te ajuda a resolver essa questão. Ele move. Glória a Deus. Eu estou terminando. O nosso tempo já se foi. Há muita coisa aqui, mas o Senhor sabe de tudo. O monte pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir vendaval, pode vir fogo, pode vir o que vier. Quando tudo termina, você olha, está lá. Eu morei muito na fazenda, eu já pude presenciar isso. Quando vem aquela tempestade forte, que é raio, trovão, nuvens negras, aquela chuva muito forte. Eu já cheguei a morar em lugares que tinha vista para montes. E você olha, você não enxerga mais o monte, você só vê a tempestade, você só vê o temporal. É assim ou não é? Quem já viu isso? Aleluia. Só que quando passa o temporal, quando passa a tempestade, quando passa os raios, os trovões, as nuvens negras, quando passa tudo, vem o sol e você olha, o que você vê? O monte continua lá, continua estabelecido. Meu irmão, essa tempestade que você está vivendo não quer dizer que é para te abalar e nem te destruir. Quer dizer que quando isso passar, você vai permanecer da mesma forma que Deus te levantou. Porque você é firmado pela grandeza do Senhor. Você chega na tua empresa, as pessoas vão te olhar, vai ver como um monte, estruturado em poder e força. Você chega no seu trabalho, está difícil, as pessoas vão te ver como um monte estruturado, com poder e com a grandeza de Deus. Você anda pela cidade, as pessoas vão te ver como um grande monte estabilizado, fortalecido e firmado por Deus nessa terra. Olha para quem está perto de você e fala: seja confiante, porque o Deus que você serve te faz forte. Glória a Jesus. Oh, Deus de mistério. Eu quero provar para você que quando Deus foi formar o homem, Ele formou do pó da terra. Então você é terra. Você é o material perfeito para Deus trabalhar e te estruturar. E a rocha eterna que é Jesus de Nazaré te dá fortaleza. E o Senhor te erguer, te levantar e te colocar numa posição aonde quem um dia te olhou de cima para baixo, vendo apenas uma terra que não tinha muito valor, vai ter que te olhar com os olhos elevados para cima, porque vai te ver como um grande monte na fortaleza de Deus. Vai ter que te admirar. Vai ter que abrir a boca e falar: aquele é o monte da glória do Senhor na terra. Ainda vai ter que ver Deus descer sobre a sua vida. Aleluia.
de Moisés, todo o povo que um dia estava quase apedrejando Moisés, brincando, sendo rebelde, olhando Moisés assim, apontando, no dia que ele subiu no monte para falar com o Senhor, para ouvir a voz de Deus, quando Deus desceu, a Bíblia diz que todo o monte tremeu, que era muito fogo como uma grande fornalha, e diz a Bíblia que as pessoas olharam para cima e tiveram medo, e disse: Moisés, apenas você fica aí, porque é poder demais para a minha vida. Vai chegar o teu momento, meu irmão, que todos vão reconhecer que você é alguém que pode suportar a glória de Deus na tua vida. E ele ainda disse mais, Johnny, falou: Moisés, você fala com Deus e você traz de Deus para nós o que nós precisamos. Significa que você será um canal de Deus para aqueles que estão à sua volta. É você que vai direto na presença dele, trazer de Deus o que quem está perto de você precisa. Jesus. Às vezes a pessoa até que te perseguiu, até que te apontou como apontou Moisés, mas quando Moisés desceu do monte, tiveram que se dobrar, porque não conseguia nem olhar no rosto dele, pela grandeza da glória do Senhor, resplandecendo e brilhando na face dele. É isso que Deus tem para mim e para você. Se coloque de pé. Vamos falar um pouquinho com o Senhor. Eu creio que você